Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor. Eu sou Patrícia Lins e nós estamos no quadro que é intitulado Psicologia Espírita. O nosso objetivo é estudar a psique, o estudo do espírito imortal, com base naquilo que a nossa veneranda instrutora Joana de Ângeles tem a nos apresentar. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós atualmente estamos estudando a terceira obra da série psicológica, que é intitulada Plenitude. A gente já tem no canal Lições de Amor os estudos completos da obra Jesus e a Atualidade e também da obra O Homem Integral. Se vocês quiserem conferir esses capítulos que a gente gravou, é só acessar o site tinyrl.com/playlists estudos, que é um site onde a gente coloca todos os links dos estudos que fizemos aqui no canal Lições de Amor. Então fiquem à vontade. Nós também temos um grupo no WhatsApp para vocês receberem notificações sobre os estudos, as lives, palestras, mensagens, que é através do link tinyrl.com/lições de amor. E aí vocês já fazem parte do grupo para receber essas notificações. Então fiquem à vontade para participar e interagir conosco. Desde já, nossa gratidão por todo o interesse, né, de nos acompanhar nos nossos estudos, de fazer parte desse movimento de aprendizado, de reflexões junto conosco. Então, muito obrigada de coração. E hoje, para o nosso estudo da obra Plenitude, nós vamos deter a nossa atenção no capítulo de número 2, Análise dos Sofrimentos. Mas antes disso, é sempre oportuno, como a gente sempre faz nos vídeos da série psicológica, dizer que nós não pretendemos aqui fazer um curso de psicanálise, psicologia. A gente traz, eventualmente, alguns conceitos psicológicos, psicanalíticos, para que a gente possa reflexionar com respeito a questões de ordem mais profunda do ser espiritual que nós somos. Esse é o nosso objetivo. Também não é o nosso objetivo fazer qualquer substituição desse estudo das séries psicológicas com a terapia individual ou fazer aqui uma proposta de terapia de grupo. Não é o nosso objetivo de modo algum, né? E sempre que vocês quiserem participar com alguma questão, algum comentário, sintam-se à vontade para fazê-lo através dos canais de comunicação do Lições de Amor, né? Pode ser o e-mail, asliçõesdeamor@gmail.com, pode ser o comentário no YouTube, fiquem à vontade. Nós só pedimos que tentem preservar um pouco a identidade, digamos assim, se for uma pergunta própria ou de outrem. Mas fiquem à vontade para participar. Então, antes que a gente possa iniciar, vamos fazer uma prece singela, com o objetivo de nos aclimatarmos psiquicamente e solicitar a Deus, nosso Senhor, a bênção para esse trabalho. Jesus, nós te rogamos pela necessidade que temos de alcançar-te os sublimes pensamentos, que o Mestre de misericórdia e bondade nos sustente, nos ilumine, nos encoraje sempre. Que esse momento seja um momento instrutivo, importante, para que a gente possa entender os processos do sofrimento, consiga aceitar melhor as vicissitudes e tenha uma nova relação com essas provas necessárias, a fim de que a gente recolha coragem e bom ânimo para seguir sempre em frente. Que o Senhor abençoe os nossos bons propósitos de estudar e que nos ilumine nas nossas reflexões. Que assim seja. Então, gente, vamos começar, né? Como a gente sempre fala, desde que a gente começou o estudo da obra Plenitude, antes de Joana de Ângeles iniciar propriamente o capítulo, ela sempre faz uma citação, e na obra Plenitude, ela dá uma maior relevância ou destaque às obras orientais. E aqui, hoje, ela faz uma citação de Buda em O Sutra Imutável. Algumas pessoas mandaram mensagens para a gente falando que
No capítulo passado, quando a gente falou sobre o sofrimento, se recordaram bastante do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. De fato, a partir do próximo capítulo da obra Plenitude, que é intitulado Origens do Sofrimento, a gente vai começar a analisar com mais detença o capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muito pertinente essa observação. Joana, inclusive, coloca uma menção de O Evangelho segundo o Espiritismo na capa do capítulo 3, né, para fazer essa referência. Então, a gente vai ter condição de deter um pouco mais a nossa atenção sobre isso. Mas, voltando a essa fonte oriental, ela cita Buda em O Sutra Imutável, dizendo: os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso, e como tal, deveriam ser contemplados. É interessante esse posicionamento de Buda com respeito à apreciação de tudo na vida, inclusive dos próprios sofrimentos, que vai ser a tônica hoje da nossa reflexão. Olhar sempre com a gratidão para os fenômenos da vida, não numa contemplação apática, mas numa contemplação ativa, percebendo que esses movimentos da vida são móveis para que a gente possa se propelir para frente, caminhar em relação ao progresso. Então, como é importante ter esse olhar para que a gente tenha, inclusive, melhor proveito em relação às provas. Buda, de um modo geral, a sua cultura, né, a sua manifestação, os seus escritos, o seu exemplo de vida, visam fazer uma grande apologia à paz, ao bem-estar nascido no mundo íntimo e a um sentimento de responsabilidade universal. Não é culpa, é responsabilidade universal. Ou seja, é diferente de alguns posicionamentos, inclusive neuróticos, de pessoas que têm uma angústia de serem ajudadores e auxiliadores dos outros. Esquecem, por vezes, das próprias necessidades para ir ao encontro da vida dos outros. Não é ajudar o outro em necessidade. É como se criassem uma série de racionalizações para justificar, tomar conta e apegar-se à vida dos outros, com a justificativa, com o pretexto de aliviar o sofrimento dos outros. Mas nada mais é do que uma espécie de destituição subjetiva das minhas próprias responsabilidades para eu passar a me ocupar das responsabilidades que deveria estar com o outro. Então, quando o Buda propõe a responsabilidade universal, ele nos coloca no seio da criação, com elementos da criação e elementos que devem colaborar para a harmonia universal. Então, isso visa nos estimular a ter uma melhor relação com o meio ambiente, com a sociedade no qual nós estamos imersos, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso bem-estar físico, psíquico e espiritual. Uma das coisas também que ele advoga é que a gente possa perceber o estado de impermanência do nosso estado material, dessa instância material, ou seja, deixando de nos preocupar demasiadamente com algo ou alguém posicionado principalmente para a projeção do futuro, o que a gente entende como desapego. Ou seja, se nós estudássemos e praticássemos mais esses preceitos budistas, com certeza sofreríamos menos em relação às ansiedades e expectativas que muitas vezes projetamos nos outros. Aqui eu não quero dar uma receita para o transtorno de ansiedade, que tem uma etiologia específica que precisa ser analisada dentro de uma das escolas psicológicas ou da própria psicanálise, para que a gente possa entender qual a raiz, o móvel, né? Qual o motor do fenômeno ansioso, que para cada pessoa é um especificamente. Muitas vezes, motivações inclusive inconscientes.
mas a gente está falando de ansiedade quanto fator de perturbação como um todo. Estado de não estar no tempo presente, estar deslocado, projetado para frente, com essas expectativas lançadas pelo que há de vir, ou com expectativas lançadas e projetadas sobre alguém ou algo que pode vir a acontecer ou a estar conosco ou não. Então, quando ele nos fala sobre perceber a impermanência, ele está dizendo o seguinte: o tempo que você tem é o hoje. O momento construtivo é o agora. Você não pode dar garantias futuras, porque você não sabe como será delineado o futuro. E você não vai permanecer para sempre. Tudo muda. A vida é dinâmica. É preciso que a gente se aproprie e se deixe ser maleável por essas mudanças que a própria vida, que é movimento, vai empreendendo. Que a gente aprenda a fluir como a água e não ficarmos estagnados. Isso é diferente de ser volúvel. Veja o quanto a gente tem que ter cuidado com a sutileza das orientações, dos aconselhamentos, para não deturpar tudo. Isso é diferente de ser volúvel. Essa não é a fluidez que Bauman denuncia, que é o fato de eu ser uma pessoa inconstante, né? No sentido pernicioso, que me torna um objeto de consumo, que faz com que eu veja os outros como objetos de consumo, que comece a comercializar, né, certas características da minha própria vida e faça um enaltecimento do ter em relação ao ser. Buda faz um culto ao ser, ou seja, a condição de impermanência é não há nada posto que não possa ser mudado. As coisas estão em variação e em mudança e eu preciso me adaptar a isso. E isso faz, por exemplo, com que a gente enfrente os lutos de um modo diferente. Porque se eu pressuponho que tudo pode mudar e que nada está posto, né, que o que é material é perecível, é putrescível, não é permanente, eu entendo que esses processos de perda do objeto de amor, né, de deslocamento desses investimentos, é perfeitamente natural. Outra observação muito interessante de Buda é perceber que cada ato, cada pensamento tem uma causa, uma motivação e terá uma consequência. Portanto, precisamos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos, dos nossos hábitos. Na obra Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, talvez seja uma das obras em que haja uma coletânea mais sintética e analítica com respeito ao pensamento ser esse grande representante, elemento construtivo da vida que nós forjamos em derredor dos nossos passos, que a gente esculpe através do pensamento. Então a gente observa como o estado de enfermidade ou de doença, a educação dos nossos filhos, a nossa vocação e profissão, né? Todos os temas que ele aborda estão intimamente relacionados com o pensamento. Jesus já havia nos dito, a cada um segundo as suas obras. E ele também havia nos dito que, por exemplo, em relação ao adultério, não era necessário chegar às vias de fato. E aí a gente pode tomar o adultério não apenas no sentido conjugal, mas o adultério no sentido amplo, de adulterar, conspurcar, corromper. Então, por exemplo, quando a gente faz um mau juízo sobre alguém, nós estamos adulterando o pensamento com respeito à moralidade daquela pessoa. E a gente sabe o quanto esses sentimentos, como inveja, ciúme, discórdia, animosidade, mágoa, ressentimento, são perniciosos e acabam nos envenenando. Por isso precisamos cuidar dos nossos pensamentos. A nossa impressão digital espiritual, por assim dizer, está impregnada em todos eles e eles orbitam em derredor dos nossos passos. Por isso, efetivamente, a ideia plasma aquilo que a gente vai mais tarde desdobrar como ação e hábito.
Outra coisa que Buda nos diz é superar os nossos condicionamentos e agir independente do estímulo externo. Talvez esse seja o maior desafio. Jung chamava de complexos um conjunto de reações automáticas que nós temos, que envolvem emoções, sentimentos, falas, ações que estão condicionadas, que são certos padrões psicológicos que são ativados através de certos gatilhos e que isso nos acompanha na visão dele e na visão de Freud desde o berço. E na nossa visão espiritual, né, espiritualista, espiritista, nos acompanham desde priscas eras. Então, por isso os padrões são tão difíceis de vencer. Muitas vezes passamos dezenas de anos, séculos por vezes, repetindo aquele velho padrão. E para vencê-lo, para não agir de um modo automático, outra ação precisa fazer mais sentido do ponto de vista inconsciente do que a ativação do nosso complexo para que haja uma substituição, que é muito difícil modificar um hábito. É muito mais fácil criar um novo. Então, vencer o padrão implica começar a desenvolver uma resposta diferente, racionalizada, consciente em relação ao que nos estimula do lado de fora, tanto no que tange ao ambiente como um todo, a sociedade no qual a gente está, a cultura no qual a gente está imerso, tanto em relação às outras pessoas que fazem parte desse contexto, principalmente na família. Como é difícil vencer os nossos padrões, porque a cada vez que o padrão é ativado, é uma espécie de traço minêmico que liga todos os momentos quando o padrão foi ativado, daí a sua força. Então, para que a gente possa vencê-lo, é necessário nós estarmos bastante despertos, com uma certa dose de autoconhecimento, a fim de que a gente possa perceber aquilo que starta esse processo e evitemos esses pontos de gatilho com o objetivo de começar a desenvolver uma resposta mais consciente. Então, é um desafio que também pressupõe de muita boa vontade. Buda também nos elucida que nós precisamos nos acolher em primeiro lugar e também acolher o outro através de um movimento empático, reconhecendo o mundo subjetivo no qual cada um de nós vive. E isso faz com que a gente possa agir com mais humanidade. Então, esse também é um desafio e tanto para os nossos dias. Joana começa o capítulo falando um pouco sobre a história de Buda, e aqui vamos compartilhar algumas informações adicionais que a gente tem sobre a vida dele. Antes de Siddhartha Gautama iniciar a vida de monge e virar Buda, ele era um príncipe. Seu pai, o rei Suddhodana, era excessivamente protetor e cuidadoso e não queria que ele tivesse acesso ao sofrimento, pobreza, doença, morte ou qualquer forma de privação. Todas as mazelas sociais eram escondidas dele, mas um dia ele conseguiu escapar do palácio e viu a vida como ela é. A velhice, a necessidade, a decrepitude, a enfermidade. E então começou a pensar sobre o porquê de tudo isso existir e chegou à conclusão de que a vida é sofrimento. E ele repudiava essa forma de viver, mas acreditava num ciclo de renascimento e morte, que o suicídio, portanto, não seria uma opção, pois ele renasceria e retornaria à vida, que é sofrimento, do mesmo jeito. Então ele decidiu entrar na vida religiosa, iniciando sua vida como monge. E aí ele ingressa em vários grupos, nos quais ele aprendeu as técnicas de yoga e pôde passar para outros níveis de meditação, até que um dia ele chegou no Nirvana, que é a felicidade absoluta, o fim do sofrimento existencial. Mas quando cessava a meditação, ele continuava a experimentar os sofrimentos da vida. Buda chegou a se submeter a rotinas extremas, profundo ascetismo, de jejum e autoflagício. Mas depois de muitas reflexões, ele viu que não poderia seguir nenhum dos extremos e optou por seguir o caminho do meio, o tão famoso caminho do meio. Ou seja, não iria mais martirizar seu corpo para purificar sua alma. O caminho do meio, para Siddhartha, é um caminho de moderação e distância,
entre a autoindulgência e a morte para alcançar o nirvana. Para ele, o desejo causa o sofrimento e a renúncia ao desejo liberta do sofrimento. Então, a ideia do total desapego. Se a gente começa a fazer assim uma analogia, né, com os conceitos psicanalíticos, a gente observa que na psicanálise é o contrário. É justamente a renúncia ao desejo, ao instinto, que gera mal-estar e conflito psíquico. Por exemplo, em O Mais-Estar na Civilização, ou O Mais-Estar na Cultura, de 1930, Freud aponta a neurose como resultado de uma luta entre o interesse de autopreservação e as exigências da libido. Mas, por outro lado, a renúncia aos instintos imposta a nós, de fora do meio, cria a consciência, a qual então exige mais renúncias instintivas. Então, Buda atingiu o estado de autoiluminação e, com sua experiência, ele criou o Dharma, o conjunto de ensinamentos para sair do ciclo de renascimento e morte e atingir, então, essa felicidade plena. Então, é importante a gente falar essas coisas, porque Joana inicia o capítulo 2, Análise dos Sofrimentos, falando sobre isso. Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. E aí ela fala sobre essas rotinas ascéticas que a gente conversou, que ele se encontrava com outros candidatos em busca dessa iluminação espiritual, para tentar encontrar um caminho, então, que pudesse fazer com que ele tivesse uma vida um pouco mais condizente e harmoniosa, para que ele lograsse essa iluminação de um modo mais calmo. Então, ele estabelece essa teoria do caminho do meio, como diz Joana, para alcançar a paz, nem mais a austeridade cruel, nem as dissipações comuns, mas o equilíbrio da meditação. Voltou-se, então, para a libertação dos homens e estabeleceu as 4 nobres verdades: o sofrimento, suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento, que não por acaso são exatamente os nomes dos capítulos dessa obra de Joana, dos primeiros capítulos, né? Joana divide os capítulos iniciais de plenitude, capítulo 1, sofrimento, capítulo 2, análise dos sofrimentos, capítulo 3, origens dos sofrimentos, capítulo 4, cessação do sofrimento, capítulo 5, caminhos para a cessação do sofrimento. Ou seja, ela inspira-se nas nobres verdades, nas 4 nobres verdades budistas, para fazer uma reflexão à luz da psicologia espírita, incluindo esse conceito. Então, isso é uma das coisas que torna essa obra tão especial e diferente das outras obras da série psicológica. Então, Joana vai afirmar que, de acordo com as reflexões de Siddhartha Gautama, o sofrimento se apresenta sobre 3 configurações diferentes, que vai ser o nosso objetivo investigar. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. O sofrimento do sofrimento, que é o primeiro, é o sofrimento experimentado por passar pela própria situação de sofrimento. Então, o resultado das aflições que o próprio sofrimento proporciona. A dor, seja ela qual for, uma dor moral, uma dor física, por uma enfermidade, macera os nossos sentimentos, né? Acaba nos levando ao desânimo, ao desencorajamento, por vezes ao desespero, outras vezes a uma mania, uma exaltação emocional. E essa dor apresenta-se sob 2 aspectos distintos: a dor que se interrelaciona, a dor física e a dor mental. E na imensa área das patologias geradoras de doenças, o sofrimento é como se fosse uma doença e resultado dela. Então, daí a gente experimentar todo esse pesar ao passar por uma situação de sofrimento. Joana vai explicar que a abrangência da ação da matéria sobre o espírito enseja sofrimentos constantes, em face das doenças físicas contínuas e das distonias mentais frequentes. Então, a vida no mundo material, não obstante ser uma oportunidade imperdível
para que efetivamente nós possamos evoluir e crescer, é lógico que nos causa sofrimentos, porque nós temos a nossa liberdade cerceada, passamos por dificuldades, por esse cadinho purificador, justamente para que a gente possa estabelecer uma relação melhor com esses conflitos que trazemos. Joana diz, portanto, que as doenças são justamente esses mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encarcera. Daí a importância da gente sempre estar imbuído de boa vontade, de aceitação em relação às doenças, aos sofrimentos, para perceber essa mensagem subliminar que a doença, o sofrimento proporciona a cada um de nós, com o objetivo da gente honrar e aproveitar essa oportunidade imperdível para conseguir entender a lição que tem a nos dizer. Então, não ficar presos no desânimo ou na inação, né? Buscar sempre recursos médicos, psicológicos, de terapias alternativas que possam nos fazer estabelecer uma nova relação com o sofrimento, para sair essa sensação de encurralamento, do sofrimento pelo sofrimento. A lucidez do diagnóstico, a habilidade cirúrgica, a farmacopeia rica e as diversas terapias alternativas têm contribuído de uma forma expressiva para que esse sofrimento seja atenuado. E por vezes a gente observa pessoas em profundo estado de sofrimento que abdicam, se negam, não querem nenhuma dessas opções, né? Acham que uma determinada doença, né, em que são acometidos, acha que essa doença, ela é uma espécie de castigo divino e que simplesmente tem que enfrentar aquilo sem qualquer recurso que as possa minorar essa dor, né, e que dê condições de buscar novos caminhos. Não é esse o objetivo, de modo algum, do Criador. Pense, por exemplo, que eu seja acometida por uma pneumonia e eu não vou fazer uso, né, do antibiótico para poder debelar esse processo, tenho que fazer, né, principalmente se eu tenho recursos para isso, tenho que buscar formas de amenizar, sim, esse sofrimento, de tratar, sim, essas doenças, né, porque o meu objetivo é, enquanto eu estou na vida física, estar bem dentro do possível para que eu possa aproveitar as experiências e não me entregar inerme ao sofrimento. Se eu tento, vamos supor, sei lá, né, que tenho uma paralisia e eu recorro a cirurgias, né, que façam uma intervenção para que aquele membro passe a ter uma resposta diferente, faço fisioterapia para tentar voltar o movimento, né, de um membro, por exemplo, paralisado, utilizo outras técnicas, não sei, acupuntura, não sei, estimulação neuronal, né, para poder reativar aquele movimento. Ou seja, tentei de vários modos vencer aquela questão e não consegui é outra coisa, porque eu busquei o recurso, mas de algum modo me parece que essa experiência do membro paralisado pode me levar a desenvolver outros potenciais que estão ainda escondidos, adormecidos e que passarão a ser despertados. Isso não é estar inerme, é você estar obstinado para poder enfrentar aquilo de um modo ativo e corajoso, né? Joana também vai dizer que na área das psicopatologias, considerando o enfermo mental um ser humano, se multiplicaram, né, também esses recursos que passam a dar a cada um de nós o direito à assistência, à oportunidade, ao amor. É lógico que a gente sabe que, infelizmente, principalmente em relação ao SUS, que o Sistema Único de Saúde é um sistema muito precioso, a gente viu em relação às próprias vacinas, né, da pandemia do coronavírus, o quanto o SUS foi fundamental, porque foi através do SUS, é através do SUS que nós estamos sendo imunizados, mas não obstante essa condição, no que tange, por exemplo, à saúde mental, ainda há muito a vencer,
não apenas do estigma, mas também a disponibilidade desses recursos que ainda, infelizmente, não é acessível a todos. Não acompanha a imensa demanda que há, né? Então, de fato, hoje há uma mudança, não obstante essa necessidade de atender ainda as grandes demandas, mas há uma mudança em relação à observação desse paciente, que antes havia uma forma bastante agressiva de olhar como se fosse um delinquente, às vezes confundir com um bandido, né, um louco com um bandido, dele ser estigmatizado, colocar para ele fazer atividades que não tem nada a ver com reabilitação, né, do seu psiquismo, só para poder ocupar o tempo, quanto não aplicar técnicas de tortura, que foi aquela revolução manicomial, né, que foi feita. Então, hoje, de fato, nessa área das doenças mentais, há uma humanização que foi um progresso muito relevante, mas ainda há muito a ser feito. Há muitos paradigmas ainda a serem vencidos, né? Tabus a serem quebrados. E Joana também vai dizer como se multiplicaram, lamentavelmente, os distúrbios existenciais, né? A questão que nasce no espírito, dos conflitos psicológicos e muitos transtornos psiquiátricos também, por conta de uma geração neurotizada, vítimas do sexo em desalinho, das drogas alucinantes, da violência, da agressividade urbana, do cinismo desafiador. E o quanto que isso realmente são desafios que hoje a gente enfrenta. Promiscuidade, prostituição disfarçada, que afeta inevitavelmente a organização psíquica e a harmonia interior. Além disso, as guerras contínuas que foram fomentando o medo, a insatisfação, o desespero, as fugas emocionais espetaculares, a juventude, não apenas ela, mas principalmente, que se tornou grande vítima a um passo da depressão, da loucura, do suicídio. Então, todo esse panorama serviu para alargar e superlativar o sofrimento humano já existente. Joana também vai dizer que a doença é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Os vírus, bactérias e os demais micro-organismos devastadores se nutrem das células quando se instalam nas áreas que a energia se debilita, ou seja, vírus, bactérias e outros micro-organismos patogênicos, por mais incrível que possa parecer, não são os responsáveis pela doença. O que é responsável pela doença foi o ambiente pernicioso, doentio, que estava ali predispondo à proliferação dos vírus, bactérias e micro-organismos. Ou seja, tem um passo atrás. Vírus, bactérias, micro-organismos se aproveitam do ambiente doente, físico e psíquico. O próprio espírito André Luiz, nas suas obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual, vai citar bacilos mentais, ou seja, agentes, né, patogênicos que começam no pensamento e transformam a nossa psicosfera numa psicosfera adoentada, enferma. E é essa psicosfera adoentada que dá vazão ao ambiente adequado para a proliferação de micro-organismos físicos patogênicos. Então, aquela ideia que a gente falou inicialmente do pensamento, né, plasmar a vida que nós inspiramos, a depender da sua qualidade. Então, Joana vai dizer com muito acerto, os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio como se deseja, se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Ou seja, o nosso pensamento,
A nossa esfera mental precisa estar saudável para que o nosso corpo físico e o nosso mundo emocional também esteja saudável. O medicamento ele é um recurso precioso dentro de um tratamento bem organizado, né, em que se tem um cuidado específico. O medicamento tem uma função de debelar o sintoma ou até atingir a causa da doença, mas não é a causa verdadeira. Porque, como a gente disse, esse micro-organismo que o medicamento vai combater não é o causador da doença. A causa da doença foi o ambiente enfermiço. E aí a gente pode pensar, por exemplo, na pandemia. A pandemia só foi possível, né, e só devastou tantas vidas porque a psicosfera do nosso planeta é enferma. No momento em que a gente conseguir progredir moralmente, a passos largos, inevitavelmente, isso nos conferirá um grau de imunidade que também se refletirá no nosso sistema fisiológico, no nosso aparelho psíquico, né? Isso é diferente, olha o cuidado. Eu sempre, quando eu observo minhas falas, tenho cuidado de dar uma parada para poder explicar bem direitinho. Isso é diferente do bem que funciona com imunidade. Algumas pessoas já me perguntaram isso. Significa, Patrícia, que se eu trabalhar no bem, se eu for uma pessoa bem intencionada, né, estiver fazendo a caridade, isso me dá imunidade para eu não contrair, por exemplo, coronavírus? Eu não me arrisco a responder isso. E mesmo porque eu acredito que não tem a ver. É lógico que todo ato de caridade é uma virtude. Todo ato de bem que a gente faz é uma comprovação de progresso. É sim uma evidência, né, de progresso moral e de certa robustez moral e força psíquica, força espiritual, para que a gente possa, digamos assim, se fortalecer e fazer com que a nossa psicosfera esteja um pouco mais distante desse ambiente enfermiço, que dá aso à proliferação de vírus, bactérias e micro-organismos. Mas daí a dizer que a minha distribuição de sopa, de alimento, né, enfim, a contribuição que eu dou no centro espírita vai me deixar imune ao coronavírus, não posso afirmar. Recordemos, sempre gosto desse exemplo, de Eurípides Barçanufo. Não obstante sua elevação moral, seus atos de caridade inquestionáveis durante sua vida era uma vida de caridade, ele morreu vítima de uma doença, né, que à época também era uma epidemia. E, enfim, se fosse essa relação direta entre a caridade e a preservação da doença, então eu acho que a gente não deve ter a presunção de ser vacinado, entre aspas, espiritualmente pela caridade em relação ao coronavírus. A gente tem sim que ser vacinado literalmente, né? Seringa no braço, respeitando, né, as orientações sanitárias do Ministério da Saúde, com essa campanha de vacinação que a gente tem. A gente precisa dessa imunização, sim, para fortalecimento do nosso sistema imunológico. Mas, ao lado disso, a gente precisa muito mais também, né, dessa prática da caridade mais consistente. É isso que vai nos fazer, ao meu ver, no futuro, não agora, promover um Estado, né, que inclusive nos inclua num planeta onde o mal não mais predomine, onde o bem predomine, né? E nessa experiência, nós estaremos menos suscetíveis às enfermidades e aos adoecimentos. Então, no caso de Eurípides Barçanufo, ele precisou cumprir a sua missão num planeta como a Terra, né? Planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predominava. Então, esse adoecimento, né, que o deixou pela desencarnação, fez com que ele deixasse as vestes corpóreas aqui,
foi apenas um pretexto para o seu retorno à pátria espiritual, porque a sua missão já estava finda. Então, é importante também a gente entender esses processos por esse ponto de vista. Joana vai nos dizer que a conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instalação das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalaram. Então, o quanto que, de fato, as nossas emoções, as distonias emocionais que temos, estão diretamente relacionadas com a nossa saúde ou doença, estado de enfermidade físico e psicológico, abrindo condições para esse ambiente em que podem proliferar, né, doenças. Joana também fala que a cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente, ou seja, as nossas forças psíquicas, o poder da nossa mente sobre o corpo imperativo, que diz respeito ao poder e à força moral do próprio espírito reencarnado no corpo. E aí ela vai falar que essas tensões físicas e emocionais entram nas doenças do sofrimento que gera sofrimento. E nesse ponto, eu gostaria de compartilhar uma mensagem de Emmanuel, que está na obra Ceifa de Luz, pela psicografia de Chico Xavier, capítulo 27, Aflição e Tranquilidade, em que Emmanuel vai falar que há muita aflição gerando tranquilidade, mas também há muita tranquilidade gerando aflição. Muitas vezes a forma como a gente lida com os estados de sofrimento acarretam novos sofrimentos, mas a depender do olhar que a gente tem sobre eles, isso pode nos conferir verdadeira tranquilidade. Emmanuel vai dizer que no limiar do berço a alma pede dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes, mas quando chega na carne, que essas ocorrências se manifestam na vida, em geral, a gente se insista na mentira, na delinquência e na fuga ao dever. E aí ele diz, aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio, há em quase todas as circunstâncias o homem perseguindo a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Então a gente precisa arregaçar as mangas, ter a coragem, sem desculpismos, para conseguir enfrentar essas situações com coragem. E aí ele vai dizer ainda, é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício. Por isso valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela para o bem. E ele finaliza dando o exemplo de Jesus. Este que te propõe a escutar e seguir, em vez de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para nos ensinar a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz de morte. Então, profundos, né, sofrimentos, pungentes sofrimentos, não obstante a libertação e a tranquilidade de demonstrar esse modelo de ascensão espiritual. Então, Joana também vai dizer que nós, em geral, passamos de um aborrecimento para outro, cultivando vírus emocionais que facultam a instalação de outros vírus degenerativos responsáveis pelo agravamento das doenças. Então, ao invés de uma cura, buscamos apenas a suspensão dos sintomas, sem o nosso compromisso, sem a nossa implicação com nada disso. Por isso, precisamos nos responsabilizar por esse processo. Ela também vai falar que as causas profundas das doenças, então, estão no próprio indivíduo, que deve se autoexaminar, se autoconhecer, porque de imediato
é muito comum que a gente utilize o prazer, que mais tarde vai gerar o sofrimento. E eu adicionaria particularmente, muitas vezes a gente também usa o sofrimento como modo de obtenção de prazer. Eu explico. Às vezes, nós sustentamos um adoecimento. Isso ocorre, sobretudo com o adoecimento psíquico, mas também com adoecimentos físicos, como modo de justificar a nossa inação. Então, eu permaneço doente, coitadinha, para ficar nessa posição de paralisia perante a vida, não tomando uma decisão para modificar essa postura perante a vida. Então, a gente precisa também se observar em relação a isso. Será que o meu adoecimento gera um ganho secundário para mim? Ou alimenta o meu complexo de culpa, realmente achando que eu tenho uma necessidade de punição pelos meus problemas? Não é esse o objetivo da criação, né? Não é esse o objetivo do Criador. Ele não nos criou para nos punir. Ele quer que a nossa consciência desperte. Esse é o objetivo. Então, o cotidiano demonstra que a busca insaciável do prazer ainda hoje também constitui um tormento que aflige sem compensação. Joana fala sobre os diversos agentes escravocratas da nossa sociedade atual. As drogas, né, os entorpecentes, o álcool, o açúcar, os distúrbios alimentares, as compulsões alimentares, as compulsões de compras, entre outras coisas, que acaba traduzindo também esse estado de enfermidade. Ademais, ela continua, há aquisições que proporcionam prazer em um momento, para logo se transformarem em dores acerbas, e o responsável por esse resultado é a ilusão. Quantas vezes nós compramos certas ilusões, utilizando a fantasia com o objetivo de que nós possamos nos ludibriar. Montamos a nossa história com tintas completamente ficcionais, só para que a gente possa conviver melhor com aquela situação, sem enfrentar a realidade que nós precisamos ter a coragem de enfrentar. Então, de fato, quando a desilusão chega, nos pega surpreendidos e o sofrimento é inevitável, mas nós escolhemos optar pelo excesso de idealizações, pelo romantismo de certas situações de abuso, com o objetivo de que a gente errasse, de que a gente preservasse a ilusão e não se defrontasse com a verdade. Mas a gente precisa ter paciência com esse processo. E aí, Joana vai dizer que esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas. Como a gente não quer que uma situação acabe, que uma pessoa morra, que a gente se livre daquele prazer, a gente coloca a fantasia para poder se iludir cada vez mais. Então a gente precisa se desapegar e começar a pensar em relação à impermanência. A imaginação, diz ela, estimula o ser com a ilusão da posse, para averiguar passado prazer que não tem condições para preservar aquilo que resolveu manter. Tudo quanto é impermanente e brilha com atração apenas por um dia. E é realmente um movimento de muita coragem de nossa parte assumir tudo isso. Joana vai dizer que a fantasia injustificada responde pelo choque inevitável com a realidade. Uma hora essa máscara cai, né? Uma hora essa imagem idealizada que a gente montou vai precisar se defrontar com a realidade. Então a ambição irrefreada, a precipitação, a falta de controle vão abrindo espaços emocionais para a geração dessa dor profunda. Joana fala sobre alguns entorpecentes muito utilizados como fugas espetaculares, o inocente cigarro, o prazer etílico, as drogas mais diversas. E aí que muitas vezes nós preservamos o engano de nos considerarmos invencíveis, superiores, provando o desconhecimento
da fragilidade e da impermanência do conjunto que nos constitui. Mas ninguém escapa às conjunturas que constituem a vida. A gente pode até retardar esse processo de desvelamento com a verdade, mas uma hora esse véu vai cair e vai se desvanecer. E aí, enfrentar essas vicissitudes com coragem e desassombro, assumindo a responsabilidade pela parte na desordem que também é de nossa responsabilidade, superando esses valores agasalhados de prazer injustificável, esse é o modo de nos poupar ao sofrimento. Então a gente precisa efetivamente contribuir com a nossa ação construtiva, responsabilizarmos-nos pelo nosso comportamento para evitar o uso, né, desses entorpecentes. E aí Joana vai citar o sofrimento resultante do condicionamento, que isso abarca a educação incorreta, a convivência social pouco saudável, que acaba propiciando agregados físicos e mentais contaminados. Por exemplo, alguns de nós que temos intolerância à frustração e à rejeição, que passamos a adotar um comportamento melindrado. Então a pessoa não pode falar nada conosco, que a gente já reage de um modo intempestivo. É necessário reorganizar essa resposta comportamental, né? Para que a gente entenda que nós sofremos mais com o condicionamento do que sofreríamos se utilizássemos outra conduta. E, ao mesmo tempo, isso favorece uma contaminação física, psíquica, porque, ao mesmo tempo que nós individualmente trazemos os nossos condicionamentos, aqueles que mourejam conosco também trazem os seus. Então, os grupos sociais também contribuem com essa resposta condicionada. E a gente precisa ter muita força para poder vencer. Joana vai citar que essa irradiação mórbida de uma pessoa enviando a outra uma energia negativa termina por contaminá-la, caso essa pessoa não possua fatores defensivos reagentes que procedam da sua conduta mental e moral edificante. Então, esses preservativos, a loucura ao adoecimento, não tem outro caminho senão o processo de evolução moral, de maturidade psicológica, de expansão da consciência, de percepção de si, de prática do bem, da terapêutica eficaz, de sempre e de todos os momentos, a prática do Evangelho de Jesus. Joana também vai dizer que o homem vive na Terra sob a ação de medos, medo da doença, medo da pobreza, medo da solidão, medo do desamor, do insucesso, medo da morte. E que essa conduta é resultado nada mais nada menos do seu despreparo para os fenômenos normais da existência, essa visão da impermanência. Então, a nossa visão da morte tem muito a ver sobre as nossas convicções da vida. Então, é importante, enquanto estamos a caminho, repensar a nossa relação com coisas e pessoas, como a gente se vincula a elas. Será que é verdadeiramente pelos laços legítimos do afeto do coração ou é pelo desejo de posse? E por fim ela vai dizer: herdeiros da própria consciência, absorvendo e impregnando-se dos fatores negativos, os sofrimentos se apresentam inevitáveis, produzindo distúrbios psicológicos, mentais e físicos por somatização automática. A consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio, para com o seu próximo, para com a vida, equipa-o de saúde emocional e valor espiritual para o trânsito equilibrado pela existência física. Então, essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade, de fato, precisa da colaboração individual de cada um de nós. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Estamos diante de
um capítulo de fôlego que realmente faz uma análise profunda dos sofrimentos, sem falsas culpabilizações, sem vitimismos, né? Para que a gente possa chegar nessa terapêutica eficaz para a sua cessação, que a gente vai ver nos nossos capítulos seguintes. Meus agradecimentos mais uma vez pelo acompanhamento de todos, que Deus nos abençoe e nos encoraje nesse processo. E até a próxima, se Jesus assim permitir. Para terminar, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, te agradeço pelo teu amor, pela tua bondade, hoje e sempre. Muito obrigada por tua paz e proteção. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, nos fortaleça, para que a gente possa estabelecer uma nova relação com os sofrimentos, mais responsável para conosco. Abençoa os nossos bons propósitos de estudar o Evangelho e colocar em prática na medida de nossas possibilidades. Sede conosco hoje e sempre. Que assim seja. Um abraço, gente. Até a próxima.